Meus irmãos, a todos nosso boa noite. Hoje nós estamos aqui para continuar com aqueles estudos que estamos fazendo às quartas-feiras, agora no livro de Tito. Vamos então orar mais uma vez. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, recebe a nossa gratidão por este dia belo que tivemos, pelos teus cuidados que tu tens dispensado a nós. Pai Celestial, nós continuamos nos colocando na tua presença, suplicando perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Pai de amor, nós suplicamos também pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes que estão doentes, que se encontram com a saúde debilitada. Pai Celestial, por meio do teu Espírito Santo, consola essas vidas, Pai. Ó Deus, e aqueles que foram infectados com o Covid-19, te suplicamos, Santo Deus, o consolo também e a cura deles. Sabemos que tu és o médico dos médicos, que tudo podes, e é por isso também que nós suplicamos a ti, como os teus filhos que somos e estamos todos, Senhor Deus, unidos com este objetivo de ver os nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, todos com a saúde restabelecida, principalmente a saúde espiritual. Vem nos atender mais uma vez, Pai, porque nós estamos suplicando estas bênçãos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na quarta-feira passada nós vimos os Tito 1, os versos 1 e 2, e ainda veremos um pouquinho do verso 2, algo que eu não falei na quarta-feira passada, e nós vamos começar daí. Então eu vou fazer a leitura dos versos de 2 a 5, Tito 1, os versos de 2 a 5, e que dizem assim: Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Muito bem. Feita a leitura desses versos, então, meus irmãos, nós veremos agora os comentários que temos a fazer sobre esses versos de 2 a 5. No estudo de quarta-feira passada, nós vimos as credenciais de Paulo. Você se lembra quais eram elas? Sim, se lembra? Quais eram? Não ouvi. Muito bem. Paulo se apresentou com as credenciais de servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Além disso, nós vimos também que o propósito do apostolado de Paulo, nós vimos o propósito do apostolado de Paulo. Qual era? Promover a fé dos eleitos de Deus, promover o pleno conhecimento da verdade, promover uma vida piedosa, promover a esperança da vida eterna. Tudo isso nós vimos quarta-feira passada e comentamos. Muito bem. No verso 2, eu ainda quero destacar uma preciosidade que eu não destaquei na quarta-feira passada, que é a promessa de Deus. Vejam mais uma vez, vou ler o verso 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Meus irmãos, é uma preciosidade que nós temos no verso 2. A promessa de Deus. Nesse verso está claro que a vida eterna é uma promessa de Deus e não somente uma expectativa humana.
vai além da expectativa humana. Foi o próprio Deus quem nos prometeu. E essa promessa foi um decreto firmado ainda no céu. Efésios 1, verso 4, nos diz que a nossa salvação foi planejada e decidida antes de Deus lançar os fundamentos da terra. Antes mesmo que a terra fosse formada, Deus já nos fizera esta promessa, uma promessa maravilhosa, esta que Deus faz no verso 2. E ele vai cumprir, porque ele não pode mentir. Muito bem, no verso 3, nós temos no verso 3 o comissionamento de Deus. E desse verso nós queremos destacar alguns valores. Olha o verso 3, um comissionamento de Deus. E Deus está comissionando alguém para determinada coisa. Meus irmãos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus nosso Senhor. Minha gente, no verso 3, nós temos desses valores que nós queremos destacar, eu quero destacar o seu conteúdo. Não o conteúdo do verso em si, mas o conteúdo do que determina, do que está dizendo para que seja feito. Olha só, segundo Hans Burke, é um comentarista, um escritor que comenta a Bíblia, diz que o conteúdo, esse verso tem o conteúdo da proclamação. O conteúdo da proclamação é Jesus. Então, esse verso, no seu comissionamento que está sendo feito a Tito, a Paulo, esse comissionamento, o conteúdo desse comissionamento é Jesus. Ele é a palavra da salvação, meus irmãos. Jesus é a palavra da salvação. Em Atos 13, 26, nos dá essa informação. Vejam só o que diz Atos 13, 26. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Vejam que Hans Burke diz que o conteúdo da proclamação é Jesus. É este conteúdo que nós estamos nos referindo. É a palavra da salvação, conforme nos diz Atos 13, 26, da graça, a palavra da graça, conforme Atos 14, 3. Olha o que diz em Atos 14, 3. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Atos 13, 23. Ele está dizendo que é a palavra da salvação e da graça, a palavra da graça. E Atos 14, 3 é a palavra da vida. Atos 14, 3, olha o que diz Atos 14, 3. Não, Atos 14, 3 foi esse que nós lemos agora. Nós temos ainda que esse conteúdo é o conteúdo, a palavra da reconciliação, segundo Coríntios 5,19. Olha o que diz segundo Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando-se consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vejam o conteúdo, é o próprio Jesus Cristo. Vai muito além do conteúdo desse verso, do verso 3. É o próprio Jesus Cristo que é esse conteúdo. E também da vida, Filipenses 2,15. Vejam o que diz Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E Filipenses 2,15 nos diz que o conteúdo é a palavra da vida, próprio Jesus Cristo. E, por fim, nós temos que também o conteúdo é
a verdade, a palavra da verdade que está lá em João 14:6, que diz, João 14:6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, nós podemos então entender e resumir que, resumindo esse conteúdo, ele é a palavra de Deus aos seres humanos, conforme 1 Coríntios 1:21 e Apocalipse 9:13. Então, este conteúdo, esse comissionamento que Deus, que é dado a Paulo, que é dado a Tito, e que também é dado a nós, porque nós devemos transmitir esta palavra conforme esses ensinamentos que vimos nesses versos. Muito bem, esse é um dos valores, seu conteúdo. O segundo valor, seu veículo. O veículo, conforme o verso 3, é a pregação. A pregação é um meio eficaz de transmitir a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. É nossa missão. Você deve falar, pastor, eu não estou encontrando ninguém que possa... Dê um telefone, passe um WhatsApp, use os meios de comunicação para transmitir a palavra de Deus às pessoas. A pregação é o meio eficaz de transmitir a palavra de Deus. Você vai falar a palavra de Deus, você vai conversar com as pessoas sobre a palavra de Deus. Outro valor que eu quero destacar é sua origem, de acordo com o verso 3, está em Deus, essa palavra está em Deus. Jesus nos traz a salvação do Pai e o Pai nos outorga a salvação por meio do Filho. Então vejam que é tudo uma sequência interligada. Jesus veio a este mundo nos trazer a salvação do Pai e o Pai nos outorga a salvação por meio do Filho. E outro valor que ainda destaco nesse verso 3 é seu instrumento. Paulo diz que a pregação lhe foi dada ou lhe foi confiada por Deus. Vejam, a verdade tem sua origem em Deus, mas a pregação é feita por homens chamados por Deus. Vejam qual é o seu instrumento. Como seres humanos, nós somos os instrumentos de Deus para a proclamação do Evangelho. Então, resumindo o que eu disse sobre o verso 3, nós queremos mostrar aqui que nós temos nesse verso comissionamento de Deus. Paulo escrevendo a Tito, ele recebendo essa responsabilidade, que também é nossa, de transmitir essa palavra, o seu conteúdo, que é Jesus Cristo, que nós podemos ver que Ele é a palavra da salvação, Ele é a palavra da graça, Ele é a palavra da vida, Ele é a palavra da reconciliação, Ele é a palavra da verdade, Ele é a verdade. Resumindo, Ele é a palavra de Deus aos seres humanos, o próprio Jesus Cristo. E nós vimos o seu veículo, que é a pregação do Evangelho, que deve ser eficaz de transmitir a palavra, sua origem que está em Deus e seu instrumento que somos nós, pregando a palavra de Deus que tem origem em Deus. Muito bem, o verso 4, e eu volto a ler o verso 4, diz assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, nesse verso 4, nós temos uma saudação apostólica. Após apresentar suas credenciais, aquelas que nós falamos no início, bem como o propósito de seu apostolado, ele também falou, nós falamos isso na quarta-feira passada, Paulo menciona o destinatário de sua carta. E neste verso nós podemos fazer então duas notas sobre Tito, que era o destinatário. Tito, que estava sendo levado, a carta a Tito, para ele levar às igrejas. Muito bem, então Tito, ele a primeira coisa que eu quero destacar, a primeira nota que eu quero fazer nesse verso 4, é que Tito era filho espiritual de Paulo, ou seja, era alguém
que foi a Cristo por meio do ministério de Paulo. Paulo pregou a Tito e ele veio a aceitar aqueles ensinamentos, a aceitar Jesus e passou a ser um líder daquela época. Um escritor chamado Matthew Henry diz que Tito era filho de Paulo não por geração natural, claro, mas por regeneração sobrenatural. Ele foi regenerado. É o que acontece conosco hoje. Sempre que nós tomamos a decisão mais importante da nossa vida, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e passamos a ser habitação do Espírito Santo de Deus, nós somos então regenerados, como se fôssemos gerados novamente. Por quê? Porque agora aquela vida que levávamos de pecado é apagada. Jesus Cristo passa uma borracha, apaga tudo, e a partir daí eu tenho uma nova vida. É evidente que enquanto eu estiver na terra eu ainda vou cometer pecados. Esse é um outro assunto. Não podemos entrar nele aqui agora porque vai gastar muito tempo. No entanto, a partir dessa transformação, dessa regeneração, nós passamos a ter novos pensamentos, novas práticas, novas palavras, a encher o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus. Paulo, minha gente, era judeu, nós sabemos disso, e Tito era grego. Então, logo, um gentil, Tito era grego, então ele era um gentil. Mas os dois abraçaram a mesma fé. Vejam a importância disso para nós hoje. E seus ensinamentos estavam em consonância. O que Paulo ensinava, Tito também ensinava. A mesma coisa devemos fazer hoje, nós devemos ter um mesmo princípio, a nossa pregação deve seguir no mesmo sentido. Lamentavelmente, muitas pessoas estão recorrendo a meios e querendo causar dificuldades dentro da igreja, muitas vezes até combatendo o pastor ou outros líderes, com ideias diferentes daquelas que são pregadas com base bíblica. E eu sou até um pastor que concordo que os crentes realmente devem combater o pastor, se ele não estiver seguindo a Bíblia. Aí sim, ele deve ser chamado a atenção, à parte, pelos membros da igreja, vamos conversar. Eu sou a favor desse tipo de comportamento. Nem todos os pastores são assim não, mas eu sou. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou falando a palavra de Deus. Se alguém está insatisfeito, se a palavra não está lhe saciando, o problema não está em mim. Eu não estou não estou fazendo valer aqui a minha vontade, eu estou fazendo valer a palavra de Deus. Então, meus irmãos, os ensinamentos de Paulo e de Tito andavam no mesmo rumo. Daí, então, nós podemos concluir que qualquer ensinamento que se desvie da fé comum é falso. Que fé comum é esta? É a fé de todos. Todos ali estão recebendo esse ensinamento da palavra de Deus e têm a mesma fé, entendem e proclamam a mesma fé. Se eu vou proclamar algo diferente disso, já o meu ensinamento já não está mais de acordo com a Bíblia. Mas a Bíblia precisa ser pregada e interpretada pela própria Bíblia. E não deve ser então tolerado nas congregações, quando houver esse tipo de ensinamento. Os próprios irmãos, quando ouvirem o seu irmão reclamando, acusando sem nenhuma prova, sem nenhuma alicerce, você deve então chamar a atenção desse seu irmão com amor, evidentemente, não se achando superior. Não, nós não somos superiores uns aos outros, não. Nós devemos tratar os outros sempre com amor. E a segunda nota, essa é a primeira nota então, que ele era filho espiritual de Paulo, e a segunda nota são as bênçãos rogadas ao destinatário. Paulo roga a Deus a bênção da graça e da paz para Tito. A importância disto, de saber que tem alguém intercedendo por mim, se dirigindo a Deus e dizendo: ó Pai, cuida do pastor Jonas, cuida para que ele não venha a cair,
cuida para que ele não venha nem enxovalhar o Evangelho. Como isso nos traz um conforto espiritual. Um outro escritor chamado William Hendrickson diz que a graça, essa bênção que Paulo está pedindo para Tito, a graça e a paz, ele pede essas duas bênçãos, a graça e a paz. William Hendrickson diz que a graça é o favor por Deus, é o favor operado por Deus no coração de seus filhos, sem que tenham mérito algum. Vejam, ele está dizendo, William Hendrickson está dizendo, olha, um favor, Deus opera por seus filhos sem que eles tenham mérito algum nisso. Isto ele diz que é a graça. E a paz é a consciência dos filhos de terem sido reconciliados com Deus por meio de Cristo. Então, essa paz que nós sentimos, que vai além do nosso entendimento, ela demonstra que nós temos essa consciência de termos sido reconciliados com Deus por meio de Cristo. Então, você pode pensar assim, graça é a fonte e a paz é a corrente que flui dessa fonte. Para caracterizar, basta você se lembrar, eu creio que a maioria já viu, se não, pelo menos em pensamento, você pode formar essa figura do que eu vou dizer aqui agora, um local de uma nascente de água, onde a água está minando ali, muito cristalina, e você chega e olha e a água está saindo da terra, está minando, e vai aumentando até um determinado ponto, e de repente ela toma um rumo e começa a correr. Então isso aí seria a graça, que seria essa fonte onde mina a água. E a paz é a corrente que flui dessa fonte. Lá em Romanos 5:1 diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, a justificação pela fé nos traz paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz para Tito. A graça e a paz para cada um dos que nos ouvem hoje. Não podemos esquecer que tanto a graça quanto a paz provém de Deus Pai e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. As duas coisas provêm de Deus e de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. No verso 5, nós vamos ver o verso 5, diz, por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Meus irmãos, esse verso 5, nesse verso 5, ou a partir do verso 5, porque nós hoje só estaremos no 5 e essa orientação continua, nós veremos que Paulo deixa Tito lá em Creta para organizar a igreja de Creta e reprimir falsos doutores. Era um dos deveres dele, uma das missões dele era, olha, você deve reprimir os falsos doutores, esses que estão subvertendo a ordem que nós deixamos e ensinamos na igreja. Creta era uma pequena ilha lá no mar Mediterrâneo que tinha uma grande população de judeus. O texto da carta, a carta como um todo, é uma carta pequena, indica que nas igrejas de Creta havia falta de liderança espiritual. Esse verso 5 já nos faz entender isto. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas. Então, estava desorganizada, faltava uma liderança espiritual ali naquele local, na igreja de Creta. Havia também falsos mestres, conforme nós veremos dos versos 10 e 11, quando estivermos estudando, se Deus assim nos permitir. E havia também uma conduta imoral entre os membros da família de Deus, tanto os jovens como os mais velhos, os de mais idade, conforme nós veremos também no capítulo 2, nos versos de 1 a 10, quando lá chegarmos, se Deus nos permitir. Aquela ilha, meus irmãos, era marcada então por devassidão moral e disseminação de muitas heresias. As igrejas corriam o risco de serem atacadas por esses dois perigos mortais: devassidão moral e heresias.
A heresia, a palavra heresia significa escolha. Você pode escolher, tem a liberdade de escolher. E quando a gente fala que dentro da igreja está havendo um herege, a pessoa com práticas heréticas, nós estamos dizendo que as ideias deles, que ele escolheu, são contrárias à palavra de Deus. Por isso as heresias são tortuosas, são palavras que vão de encontro, são ideias que vão de encontro à palavra de Deus. Muito bem. Somente uma liderança bíblica, moralmente sadia, poderia resistir a esses perigos. Por isso Paulo já deixou Tito lá em Creta, porque ele estava revestido dessas características. Isso porque a maneira mais adequada de combater o erro é espalhar a verdade. Quando você quiser combater o erro em qualquer momento, espalhe a verdade. A maneira mais eficaz de combater os falsos mestres é multiplicar os verdadeiros mestres. Pessoas de conduta ilibada, que vivem o mais corretamente possível em obediência a Deus. O trabalho que precisava ser concluído consistia em estabelecer um ensino correto e designar presbíteros em cada cidade. Eles deveriam ensinar sã doutrina e ajudar os crentes a amadurecer espiritualmente. Algo que notamos nos tempos atuais que nos falta muito. Crentes amadurecidos espiritualmente, que têm uma convicção de que realmente são salvos e de que estão vivendo na direção, sob a direção de Deus, que lhes conduzem as vidas e eles são obedientes a Deus. Isso nós temos sentido falta nas nossas igrejas, equipando-os para viverem para Jesus Cristo, apesar da oposição. Na verdade, quando vem a oposição, quando alguém se opõe aos ensinamentos, ou até mesmo à nossa conduta, logo nós nos afastamos, porque o nosso conhecimento é muito raso, não nos aprofundamos nem espiritualmente, tampouco no conhecimento da literatura, da própria palavra de Deus, para podermos então apresentar esse argumento. Nos faltam as duas coisas. Um conhecimento profundo, uma submissão maior a Deus. A liderança da igreja tem como principal função alimentar o rebanho com a palavra. Essa deve ser a função principal da liderança da igreja, do pastor e dos líderes da igreja. Alimentar o rebanho com a palavra de Deus. Isso significa que a vida da liderança precede o ministério e é sua base. Vejam como é importante deixarmos essas últimas palavras nesta noite, dizendo que a sua principal função é alimentar o rebanho da palavra de Deus, ou com a palavra de Deus. E o que significa alimentar o rebanho? Significa que a vida da liderança precede o ministério. Então, eu preciso, antes de falar, viver. Antes de falar a palavra de Deus, eu preciso me conduzir pela palavra de Deus. Ela é a minha base para falar e para o meu procedimento. Que todos nós, nesta noite, possamos tirar lições para nosso entendimento e nossa prática em todos os momentos da nossa vida, destes dois versículos que estão ainda mais na saudação de Paulo a Tito e à igreja. Também com alguns encargos que foram dados a Tito aqui, como nós já começamos a ver. Na próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir, nós continuaremos então com os versículos que forem possíveis para o tempo que estamos dispensando. Nós vamos agradecer a Deus mais uma vez por estes momentos. Oremos, todos nós, você, onde estiver me assistindo, feche os seus olhos, volte o seu espírito a Deus, concentre-se exclusivamente em Deus e ore e fale com Ele, porque Ele está vivo. Nós servimos um Deus vivo.
e temos a liberdade de nos dirigir a Ele em nome de Jesus, seu Filho amado. Oremos. Ó Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de paz, vem, Senhor, nos encher do Teu poder. Vem, Senhor, nos conceder a graça de divulgarmos o Evangelho com o poder dos altos céus, não conforme queremos, mas conforme a Tua vontade. Que sejamos servos verdadeiros, pessoas que estão buscando cada vez mais fazer a Tua vontade e com maior decisão. Pai de amor, mais uma vez suplicamos pelos membros da nossa igreja, da Igreja Batista Setor de Mações e Sobradinho. Tu sabes as dificuldades que todos agora estão passando, dificuldades materiais, espirituais. Senhor, só Tu podes suprir essas necessidades. Portanto, Senhor, dá sabedoria a cada chefe de família para se conduzir a seus familiares com a certeza de que estão sob Tua graça e direção. Pai Celestial, cuida daqueles que estão adoentados, nós suplicamos mais uma vez, a doença física, psicológica, a doença espiritual. Ó Deus de amor, não permita que os Teus servos venham a sucumbir diante deste vírus que agora assola todo mundo. E queremos, Pai amado, que a Tua palavra se cumpra em nós, e que aqueles que já contraíram esse vírus sejam vitoriosos, que sirva apenas como mais algo a contar para seus filhos, para os seus dependentes. Pai de amor, quando for da Tua vontade, nos conceda a bênção de reunirmos todos para nos abraçarmos, para estarmos juntos, porque isso nos faz muito bem. Ó Deus, mesmo longe um dos outros, nós estamos Te suplicando que nos dê essa proximidade por meio do Teu Espírito Santo. Suplicamos estas bênçãos. No nome de Jesus. Amém.